Fé, educadora cristã aqui da Igreja Batista do Jequiézinho. E hoje nós vamos compartilhar o nosso estudo, a nossa lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Eu gostaria de compartilhar com você o material que nós temos utilizado na nossa Escola Bíblica. Temos estudado o livro A Igreja Autêntica, de John Stott, que está em concordância com a nossa ênfase, com o nosso tema anual. Esse ano o tema da nossa igreja é Nós Somos a Igreja. Nós estamos refletindo sobre o papel da igreja, sobre a essência da igreja e qual a nossa responsabilidade enquanto igreja. O tempo, o período que nós estamos vivenciando tem mostrado justamente isso para a gente na prática, que nós é que somos a igreja. Cristo cabeça e nós enquanto corpo devemos permanecer unidos, exercendo assim a nossa responsabilidade e exercendo aquilo, de fato, vivenciando aquilo para o qual nós somos chamados, justificando assim a nossa própria existência. O tema da nossa lição hoje fala sobre evangelismo como uma missão por parte da igreja local. Então nós vamos discutir qual o papel da igreja, qual a responsabilidade da igreja local perante essa perspectiva do evangelismo, da evangelização, o que a Bíblia nos orienta e de que forma nós somos orientados a exercer o evangelismo. E o que de fato vem a ser esse evangelismo, a evangelização? Como nós, enquanto igreja, podemos vivenciar e exercer essa missão que foi dada a nós. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo que venha estar ministrando no nosso coração. Que a nossa discussão hoje venha proporcionar em nós, venha gerar em nós o desejo pelo evangelismo, não apenas enquanto dom do evangelista, mas como uma missão que enquanto cristão você e eu recebemos. Ore comigo nesse momento. Soberano Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estarmos reunidos para compartilhar do Senhor, para aprender mais a Tua Palavra, Deus, e para sermos fortalecidos pelo próprio Deus, por Ti mesmo. Te agradecemos por tudo, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Ó Pai, que esse estudo, Senhor, venha edificar as nossas vidas. Que esse estudo, ó Deus, venha edificar a Tua igreja nessa manhã. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar lendo com você o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde nós somos orientados da seguinte forma: Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. Nós somos conclamados, através desse texto, a uma experiência, a uma vivência do próprio evangelismo. Nós somos conclamados, nós somos convidados, nós recebemos a responsabilidade aqui também, não apenas nos textos que já são conhecidos por nós, como o da grande comissão, que nós vimos em Mateus, nós vimos em Marcos também, mas nós somos conclamados aqui a viver de tal forma que a nossa vida seja uma própria pregação. Que não seja necessário um texto verbal, que não seja necessário algo pontual para o evangelismo. Mas através desse texto, através da chamada à santificação, ao preparo e à vivência, nós somos conclamados, nós recebemos aqui uma responsabilidade, nós somos exortados a vivenciar de forma que a nossa própria vida seja a nossa própria pregação. John Stott problematiza isso para nós, enquanto igreja, e isso é de suma importância porque o evangelismo é algo que nós recebemos a responsabilidade. Então, à luz desse texto de 1 Pedro 3, versículo 15, nós vemos a necessidade de estarmos procurando e vivendo em santificação, a necessidade de estarmos preparados e a necessidade de estarmos prontos, não apenas preparados. Nem sempre quando você está preparado, você está pronto. Nem sempre quando você está pronto para executar uma atividade, você de fato está preparado. Então, assim, quando nós pensamos na responsabilidade diante do evangelismo como uma missão da igreja local, nós, enquanto igreja, precisamos estar buscando a cada dia mais a santificação, nós precisamos estar preparados para essa vivência em evangelismo e nós precisamos estar prontos para, em todo lugar e a qualquer momento, que a nossa vida seja, de fato, a nossa própria pregação. Para que olhar para nós enquanto igreja, grupo coletivo, ou enquanto igreja ali, servo, cristão individual, possa ver o amor de Cristo ali refletido, possa ver a graça e a glória de Deus sendo manifestada. Compartilho com você também
John Stott, quando ele fala sobre o papel da igreja em relação ao evangelismo, ele aborda um aspecto muito importante, que é a questão da negligência. Nós somos conclamados, nós somos convocados à evangelização. Nós somos chamados ao evangelismo, nós somos chamados para proclamar o evangelho. E quando nós não fazemos isso, ou não fazemos da forma que é para ser feito, nós estamos sendo negligentes. E fica um questionamento para cada um de nós. Como é que está a nossa vivência com o evangelismo? Como é que está a nossa responsabilidade com a evangelização enquanto uma missão que foi dada a cada um de nós? O pastor John Stott, ele conceitua a evangelização. Eu gostaria de compartilhar com você. Ele usa justamente uma definição anglicana, que diz o seguinte, que evangelização é tornar conhecido por palavras e atos, no poder do Espírito Santo, o amor do Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Cristo como seu Senhor na comunhão de sua igreja. E deixa claro para nós que tornar conhecido por palavras e atos no poder do Espírito Santo, ou seja, não é um papel nosso. Quem convence, e a palavra deixa isso muito claro, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem direciona as nossas ações é o Espírito Santo. Porém, a nossa vida é o instrumento usado para que o Evangelho seja propagado. E a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela recebe essa missão para, pelo poder do Espírito Santo, exercer o evangelismo, exercer a evangelização de forma que verdadeiramente agrade a Cristo e de forma que as pessoas elas recebam essa palavra crendo, recebendo a Cristo como seu Senhor e participando dessa comunhão, fazendo parte assim não apenas de uma comunidade eclesiástica, mas fazendo parte do corpo de Cristo. Diante disso, fica clara a nossa responsabilidade para com o evangelismo. E essa responsabilidade ela pode ser cumprida e administrada de duas formas, o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa. Quando nós falamos do evangelismo pessoal, nós temos desde o encontro de Jesus e a mulher samaritana, ali no Evangelho de João, a partir no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 15 aproximadamente. Nós vamos ter também o encontro de Filipe, e o oficial etíope em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Então são dois exemplos em que nós vamos ver o evangelismo pessoal de forma clarificada, o evangelismo pessoal de forma bem evidente. Foram dois encontros que foram utilizados, que foram usados ali pelo Espírito Santo, para que através daquela conversa, através daquele encontro, não apenas fosse uma conversa sobre Jesus, não apenas fosse uma conversa como outra qualquer, mas fosse um momento pontual e necessário para que o outro viesse entender, compreender de fato quem era Cristo, o motivo de sua vida, de sua morte, que fosse um encontro que foi possível para a compreensão a respeito da salvação e a partir de então, para que tanto a mulher samaritana quanto o oficial etíope puderam conhecer a Cristo e crer nele para a salvação. Então, quando nós falamos do evangelismo pessoal, é uma ferramenta extremamente importante, que mediante o poder do Espírito Santo, as nossas vidas elas são usadas como ferramentas para que o outro possa ter a sua visão clarificada, possa conhecer a Cristo, possa crer em Cristo para a salvação. O evangelismo pessoal, às vezes nós pensamos que precisamos conhecer alguém para ter um momento, para proporcionar esse momento de evangelismo pessoal. E aqui nós somos chamados a atenção pelo pastor John Stott, quando ele fala que a nossa obrigação de testemunhar e falar às pessoas, incluindo aqui o evangelismo pessoal, ele não está relacionado apenas a quem você não conhece. E nós temos o desafio também de propagar a Cristo dentro da nossa própria casa. Compartilhar a Cristo dentro do nosso lar. As pessoas que convivem conosco, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida acadêmica, que ao olharem para nós, elas possam ver Cristo refletido. Que nesses momentos, que nas conversas que nós temos, nós possamos ter conversas intencionais. Nós temos como exemplo o material da Igreja Multiplicadora, que trabalha também com esse aspecto. O relacionamento intencional. Quando você estabelece um relacionamento com alguém, você adquire a confiança daquela pessoa e você passa a propagar a Cristo através da sua própria vida. Não é apenas marcar um encontro com alguém para falar de Cristo ali, pontual, mas através de um relacionamento, através de uma vivência. Quando nós vemos aqui a respeito da nossa obrigação de falar
né, a respeito da nossa responsabilidade em relação ao evangelismo pessoal, o pastor John Stott chama a nossa atenção, destaca que nós precisamos ter também mansidão, humildade e dependência do Espírito Santo, como é mencionado em João 16, dos versículos 7 a 11. Então nós também somos dependentes do Espírito Santo. É Ele quem opera, né? É Ele quem convence o homem do pecado. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para que outros venham conhecer a Cristo, venham crer nele e venham fazer parte do corpo dele. Uma outra forma de evangelismo é o evangelismo em massa. É uma estratégia que tem sido utilizada desde há muito tempo também, e nós vamos ver relatos bíblicos, né, sobre isso. E diferente do evangelismo pessoal, onde você conversa com uma pessoa, você tem um feedback ali, você vai acompanhando através de um diálogo, no evangelismo em massa, há um preparo para que haja a emissão da palavra, que haja a propagação da palavra de uma forma um pouco diferenciada, mas que venha atingir o maior número de pessoas possíveis, ou ao público específico a quem você quer se direcionar. Nós temos visto o evangelismo em massa como uma forma abençoada por Deus, né? Uma das estratégias que nós temos utilizado também. E esse momento que nós estamos vivenciando, nós estamos utilizando cada vez mais dessa estratégia. Hoje, por exemplo, nós estaríamos aqui na nossa igreja, nós estaríamos cada um na sua sala, né, compartilhando desse estudo, compartilhando, debatendo, discutindo. Estamos impossibilitados hoje, né, da nossa aula ser dessa forma. Então, essa estratégia, né, da evangelização em massa, de atingir um público em massa, está sendo utilizado por muitas igrejas, né, nesses dias, nesses momentos, inclusive nós nesse momento, inclusive nós agora, né, uma mesma mensagem sendo transmitida a um público específico, ao maior número de pessoas a quem nós podemos compartilhar. Essa estratégia nós podemos ver em Atos capítulo 17, quando Paulo ele chega no Areópago e ele faz um discurso teológico belíssimo. Né? Quando ele chega, ele diz: olha, eu vim anunciar a vocês o Deus desconhecido. Ele chega naquela localidade, ele chega naquele lugar, ele percebe que ele pode usar algo a favor para chamar a atenção das pessoas, para que elas tenham interesse na sua mensagem. E esse é um dos grandes desafios e é também um dos grandes perigos. Como que nós vamos chamar a atenção das pessoas para dar crédito à nossa palavra? Como que nós vamos prender a atenção das pessoas para meditar naquilo que nós estamos proporcionando e compartilhando? Então, Paulo ali, ele deixa claro para a gente, exemplifica para a gente, que é também preciso ter um equilíbrio, né? O que nós vamos usar? Como nós vamos chegar nas pessoas? Como nós vamos propagar esse evangelho em massa? Diferente do evangelismo pessoal, aquela conversa mais diretiva, aquele momento que você tem direcionado com alguém, né? E aqui não, aqui é um momento diferenciado, quando nós falamos do evangelismo em massa. As igrejas, muitas vezes nós colocamos algumas programações evangelísticas, alguns cultos evangelísticos, fazemos algumas viagens missionárias, né? São estratégias que são utilizadas para o evangelismo em massa. Porém, nós não devemos esquecer que como igreja local e expositores da palavra, nós devemos estar em constante dependência do Senhor, em constante oração, né? Lembrando sempre que há oposição do inimigo ao avanço do evangelho. Então, seja no evangelismo pessoal, seja no evangelismo em massa, encontraremos oposição a isso. Então, é necessário que estejamos tanto para o evangelismo pessoal quanto para o evangelismo em massa, para que estejamos preparados, revestidos de oração e com a nossa vida na total dependência do Senhor. Por mais que você tenha domínio de um conteúdo, por mais que você tenha um conhecimento espetacular, mas a mensagem do evangelho, ela não é nossa. Quem faz e quem opera o poder, ele não é nosso. A nós foi dado o poder para a propagação também. Mas o poder que salva, que cura, que liberta, é o poder de Cristo. E é a ele que nós devemos estar sujeitos. Ainda sobre o evangelismo em massa, o Stott vem trazendo a importância dessa estratégia no período apostólico, né, ali no período, no início da igreja, como foi fundamental, como foi importante esse alcance ao público em massa, esse alcance as pessoas coletivamente, tanto na área do evangelismo quanto na área do discipulado. As pessoas que iam chegando à igreja, que iam crendo em Cristo como Salvador, que iam fazendo parte, que iam comungando com a igreja ali, elas eram também ensinadas, né, a
a evangelização. Elas eram também ensinadas ao evangelismo, né? Então a gente vê a importância também da evangelização em massa, do evangelismo em massa. Como isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Através das vilas, das cidades, nos séculos 18, 19 e 20, como isso foi forte. Daí nós vamos ver o avanço missionário também, as pregações em massa sendo cada vez mais evidentes, sendo cada vez mais fortes, sendo cada vez mais utilizadas como estratégias pela igreja e pelos pregadores de cada época, de cada século ali especificamente. Individual ou coletivamente, a igreja ela precisa evangelizar. E por quê? Então nós olhamos e refletimos em Romanos 1:16, quando Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, independente de raça, etnia, de povo, de nação, de situação social, geográfica, independente de quaisquer situações, todos têm o direito de ouvir falar de Cristo. E é responsabilidade da igreja propagar o evangelho de forma individual ou de forma coletiva, assumindo a sua responsabilidade enquanto cristão. E quando nós falamos acerca do evangelismo e da igreja local, nós entendemos que a importância da pregação verdadeira do evangelho, ela está pautada não apenas para a conversão para a salvação, mas na conversão diária, de que cada um de nós, enquanto cristãos, também precisamos ter. Então essa pregação do Evangelho, ao compartilhar do Evangelho, não está pautado apenas na pregação para a salvação, né? Claro que nós temos o interesse, nós temos o desejo de que cada indivíduo ele venha conhecer a Cristo, ele venha crer em Cristo para a sua salvação. Mas a pregação do Evangelho, ela também é para a nossa conversão diária, algo que está implicado no nosso processo de santificação, algo que vai ter reflexo diretamente na nossa vida de consagração a Deus. E quando nós, dessa relação entre evangelismo e igreja local, John Stott ele apresenta dois motivos importantes para que a igreja ela tenha essa vivência de compartilhar do Evangelho. O primeiro motivo é que a igreja, para Pedro, era tanto reconhecida como sacerdócio real, como nação santa, né? Então assim, são duas expressões aplicadas à igreja que vão trazer diferentes atuações e vivências. Por exemplo, quando nós falamos a respeito de nação santa, né, e sacerdócio real, nós entendemos que, como sacerdócio real, a igreja ela tem o privilégio, né, o privilégio ali de oferecer sacrifícios a Deus e ter uma vivência sincera diante de Cristo. Isso vai implicar diretamente em uma vida de adoração e de santificação. Isso vai estar diretamente ligado à vivência e ao relacionamento dessa nação, né, desse povo, desse corpo de Cristo com o cabeça, que é Cristo o Senhor. Quando nós entendemos a igreja como uma nação santa, nós entendemos como um povo que foi chamado para propagar as boas novas do Evangelho. Então isso vai ter implicação não apenas na adoração, mas vai ter implicação no testemunho, né, na vivência dessa igreja. Nós entendemos que esse primeiro motivo do papel da igreja, da essência da igreja, enquanto sacerdócio real, ali para a adoração, para um relacionamento íntimo com Cristo, para essa vivência com Cristo, e também como uma nação santa, um povo que foi escolhido, que foi separado, santificado, para testemunhar, né? E esse testemunho, entendamos que não é apenas um testemunho verbal, mas é um testemunho de vida, é um estilo de vida que é assumido, que é vivenciado, que é experienciado, de forma que as pessoas e os grupos, quem tem acesso a esse povo, quem convive com esse povo, é também impactado, sente o reflexo da glória de Deus, sente o reflexo desse Evangelho, né? Recebe essa pregação, vê e vive essa pregação, não apenas pela palavra que é proferida, mas por uma vida que é vivida, tanto individual quanto coletivamente, né? Quando nós falamos a respeito dessa responsabilidade, nós entendemos que a responsabilidade ela foi dada à igreja no sentido amplo, no sentido do corpo de Cristo, né, que está espalhado sobre toda a face da terra, mas essa responsabilidade também é a responsabilidade da igreja local. A igreja local também tem a responsabilidade de viver de forma
que a sua existência ela venha propagar o reino de Deus, né? De viver de forma que a sua existência ela proclame o verdadeiro evangelho. E isso não apenas em alguma programação específica, não apenas em um momento pontual, né, de sua programação, do seu calendário. Mas a igreja local ela recebe também essa incumbência, essa responsabilidade de que a vida ali dela, toda a sua estrutura venha propagar o evangelho da melhor maneira possível. John Stott ele traz uma afirmação que chama a nossa atenção à reflexão quando ele diz o seguinte: a adoração ela leva testemunho e o testemunho leva a adoração. Ou seja, enquanto um povo na igreja, enquanto sacerdócio real e nação santa, escolhido ali para adorar e para testemunhar, é algo que não dá para ser vivido e de forma dissociada, né? É algo que não dá para ser vivido e experienciado de forma separada. Tanto a adoração quanto esse testemunho de vida é algo conjunto, é algo que faz parte da essência da igreja. E a igreja local ela tem essa responsabilidade de viver de tal forma que a adoração seja genuína, né? E que esse testemunho ele também seja genuíno, porque a adoração leva o testemunho leva a adoração. Então há uma complementariedade e a partir dessa vivência de adoração e testemunho é que vai ser muito mais forte, muito mais evidente a pregação dessa igreja local, de forma que quem estiver próximo reconheça que somente Cristo é o Senhor e que é o Senhor dessa igreja. Quando nós falamos a respeito da igreja local e do testemunho, da adoração, dessa vivência, uma igreja salta aos nossos olhos, que é a igreja aos Tessalonicenses. Um bom exemplo utilizado por Paulo, quando ele fala sobre a adoração, quando ele fala sobre esse compromisso, quando fala sobre essa vida de testemunho. Uma vida, né, da igreja local que propaga verdadeiramente o Evangelho. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 a 8, nós podemos fazer alguns destaques, quando diz o seguinte: porque o nosso Evangelho não foi a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Receberam com alegria do Espírito Santo. Vocês foram exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Por vocês se propagou a palavra do Senhor em todos os lugares. A igreja de Tessalonicenses é exemplo de uma igreja local comprometida com o evangelismo. Uma igreja que entendeu que tinha a responsabilidade de vivenciar de forma que os outros ali, as outras pessoas, pudessem compreender o verdadeiro evangelho. E aqui Paulo lhe destaca que o evangelho não foi compartilhado apenas em palavras. Então, assim, a vivência ali, né, a palavra estava presente, mas não apenas. Né? Então, como nós temos propagado o verdadeiro evangelho? Enquanto igreja local, como é que tem sido a nossa pregação? Né? Nós devemos, sim, nos dedicar ao estudo da palavra, nos dedicar à pregação verbal, à pregação através da palavra proferida, sim. Mas através disso, a nossa pregação, como ela tem sido? Então, nós vivemos dias que nós vemos muitas pessoas que precisam do nosso apoio. Então, assim, como tem sido a nossa pregação? O que nós podemos fazer para poder mostrar que verdadeiramente nós servimos a Cristo e o amor dele está em nós? Então, como nós podemos pregar o Evangelho? Não apenas por palavra, mas aqui nós vamos ver ações. Igreja, nós precisamos ter ações que evidenciem a nossa própria pregação. Que evidenciem que de fato nós somos de Cristo e que o Evangelho ele não é algo verbal. O Evangelho ele está além disso. O Evangelho é Cristo sendo ali propagado. E não é apenas em palavras. Aqui nós vamos ver que eles receberam com alegria do Espírito Santo. Sendo direcionados pelo Espírito Santo, mediante o Espírito Santo. E que a vida deles aqui foi uma vida de exemplo. Uma vida de assistência, uma vida de presença, uma vida de relacionamento, uma vida de ação, não apenas de palavra. Então, quando nós pensamos e refletimos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o evangelismo, nós entendemos que nós somos conclamados a pregar, não apenas com as nossas palavras, mas pregar vivenciando e experimentando do cuidado de Deus sobre as nossas vidas e permitindo que as nossas vidas sejam usadas por Deus para cuidar de outras pessoas. Que a igreja ela seja usada por Deus para assistir outras pessoas nas suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, psicológicas, emocionais,
né? O Evangelho ele proporciona isso, né? Não apenas algo verbal, mas qual é a ação, né? Que enquanto igreja nós estamos proporcionando, estamos vivenciando para que a pregação do Evangelho ela seja genuína. Quando nós olhamos para a igreja Tessalonicenses, nós vemos que a igreja ela precisa se tornar uma caixa de ressonância, como o John Stott coloca, né? Uma igreja que deve servir de um instrumento para a propagação, um instrumento vivo para a propagação do verdadeiro Evangelho, né? Um instrumento que deve servir para a propagação da vida de Cristo, do amor de Cristo, da salvação que é proposta, para que cada um que ouça, que veja, que sinta, que perceba, experiencie do verdadeiro Evangelho. Nós temos ainda um segundo motivo pelo qual a igreja ela deve estar comprometida com o evangelismo e está pautada no argumento de que cada igreja local ela está em uma localidade específica, ela tem um contexto específico, ela abrange um público específico, então ela vai desenvolver estratégias peculiares para a sua realidade. Então, assim, quando nós pensamos no evangelismo a partir da igreja local, uma missão da igreja local, a igreja vai pensar na propagação do evangelho de forma que venha alcançar as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão ali na sua localidade. Ela vai desenvolver estratégias que venham alcançar as pessoas do seu contexto, né? Isso deixa claro o papel que nós recebemos e a autoridade que nós recebemos pautada em Atos 1:8, ou seja, a igreja local precisa se conscientizar do seu papel, da sua responsabilidade na propagação do Evangelho. A quem essa igreja vai propagar? Como essa igreja vai propagar? A mensagem ela é a mesma. À luz da palavra de Deus, estratégias que sejam bíblicas e que sejam eficazes para a propagação do Evangelho de forma que esteja coerente, condizente com a sua realidade, com o seu contexto. De forma que as pessoas ali da sua vivência tenham acesso e entendimento claro da mensagem que está sendo propagada. Para que a igreja local venha desempenhar essa missão dada por Jesus, John Stott apresenta 4 aspectos que são necessários para a igreja local no exercício do evangelismo, que é compreender-se, né? A igreja ela precisa ter uma ampla compreensão, ela precisa organizar-se, ela precisa expressar-se, e ela precisa também ser ela mesma, né? E esses 4 aspectos nós vamos estudar na nossa próxima lição, na próxima semana. Nós vamos falar sobre esses 4 aspectos e como eles são essenciais para a igreja local, para que ela venha desenvolver uma teologia bíblica, para que ela venha fundamentar-se na palavra de Deus e equilibrar isso no uso das suas estratégias da propagação do Evangelho. Como que a igreja ela vai viver de forma que justifica a sua existência, né, adorando o Senhor, testemunhando o Senhor e vivendo para a glória de Deus. Então nós concluímos hoje da seguinte maneira, com o seguinte pensamento, também proposto por John Stott, uma reflexão que fica para nós enquanto cristãos, enquanto igreja local. A teologia bíblica e a estratégia prática, elas se combinam para fazer da igreja local o principal agente de evangelização do mundo para a glória de Deus. Então pensemos na teologia bíblica, né? Pensemos na nossa fundamentação, pensemos na nossa fé, de fato, o que fundamenta a nossa fé, como nossa fé está fundamentada, e nós vamos utilizar, né? De forma que nós possamos ter um equilíbrio, desenvolver estratégias que sejam bíblicas e que sejam funcionais para a propagação do Evangelho e que como igreja possamos viver para a glória de Deus. Então eu aproveito, né, para convidar você. Nós estaremos online a partir das 18h30, nós teremos a nossa live, teremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você pode acompanhar através das nossas redes sociais, na Igreja Batista do Jequiézinho. Participe, celebre o Senhor conosco às 18h30.